Talvez você não saiba disso, mas você sofreu uma lavagem cerebral. Não é surpreendente que uma pessoa que sofreu uma lavagem cerebral não saiba disso, porque esse meio que é o ponto de uma lavagem cerebral. Uma pessoa que sofreu uma lavagem cerebral não acha que sofreu, porque se ela achasse, ela iria desfazer o efeito da lavagem cerebral. Desde que você nasceu, você foi doutrinado, você foi treinado, você foi adestrado por uma sociedade para pensar de uma determinada forma e para acreditar em determinadas afirmações. Por exemplo, é bem provável que você tenha sido doutrinado a acreditar que você está amaldiçoado por uma coisa chamada pecado original e que a única saída para essa maldição é acreditar num morto-vivo que nasceu de uma virgem que foi concebido por uma pomba mágica. Acontece que desde que você nasceu, você foi colocado numa escola onde você passa talvez metade do seu dia, e nessa escola eles ensinam todas as crianças a mesma coisa, eles dão a mesma aula para todas as crianças, desde a mais inteligente até a retardada. Todas elas são niveladas pelo mesmo nível. A criança que gosta de arte, a que gosta de matemática, a que gosta de línguas, todas elas vão fazer a mesma coisa, vão fazer as mesmas aulas, apesar de que elas querem aprender coisas diferentes e precisam aprender coisas diferentes. E essas aulas são obrigatórias pelo governo, e nessas aulas você vai aprender a pensar de uma determinada forma. Inclusive, as matérias que a escola precisa ensinar são obrigatórias também pelo Estado e pelo governo. E se os pais não colocarem os filhos na escola, eles podem perder a guarda dos filhos, serem presos. E você foi colocado nessa escola onde você vai aprender várias coisas, mas uma coisa você nunca vai aprender, que é questionar aquilo que você está sendo ensinado lá. Você aprendeu na escola a questionar o que as pessoas te dizem, ou o que a sociedade te diz, ou o que o governo te diz, ou o que a própria escola te diz? Alguma vez, pense se alguma vez na sua escola você foi incentivado, em todos os anos que você passou lá, se você foi incentivado a questionar alguma coisa que eles estavam te ensinando, se você foi incentivado a criticar o que eles estavam te ensinando, a ter algum método para discernir você mesmo a verdade da falsidade. Provavelmente não. E por que eles fariam isso? Por que a escola faria isso? Por que a grade de matérias obrigatória pelo governo incluiria alguma coisa ligada a um senso crítico, a um senso questionador? Por que o Estado iria querer que você tivesse uma capacidade de questionar, de criticar e discernir você mesmo a verdade da falsidade? O que o Estado ganharia com isso, se o interesse do Estado é o poder? E é sempre mais fácil ter poder sobre pessoas que não questionam a autoridade. Você foi doutrinado desde criança a ter crenças baseadas na autoridade, a acreditar numa religião baseada na autoridade, a acreditar nos conhecimentos que foram dados a você na escola baseado em autoridade, independentemente deles serem verdadeiros ou não, mas a base pela qual você foi ensinado a aceitar uma determinada forma de pensar foi baseado na autoridade. Baseado também na tradição, as religiões têm base na tradição, ou baseado no senso comum, as outras pessoas pensam de um determinado jeito e, portanto, você pensa de um determinado jeito. As pessoas se comportam de um determinado jeito e você se comporta desse mesmo jeito. Mas em que momento você foi ensinado a questionar, a criticar, a demonstrar que uma certa afirmação seja verdadeira ou demonstrar que uma afirmação seja falsa? Isso você não aprende na escola, isso não é obrigatório nas matérias que o Estado considera obrigatório, e muito provavelmente você não aprendeu isso na escola. Você não aprendeu a sequer reconhecer a sua própria ignorância. Você não aprendeu a reconhecer o que você não sabe e buscar o conhecimento que você ainda não tem. Você só recebeu na escola o conhecimento que a escola quis te dar, ou que, na verdade, o Estado quis te dar, porque é ele que decide o que se ensina na escola. Ninguém te ensinou a buscar o seu próprio conhecimento. Ninguém te ensinou a criticar afirmações para você mesmo discernir a verdade da falsidade. Ninguém te ensinou como reconhecer aquilo que você mesmo não sabe, ter consciência do que você não sabe e você mesmo buscar o seu conhecimento. E não é só isso que a escola não te ensinou. Ela também não te ensinou o que é conhecimento, o que é a própria linguagem, quem é você. Nem isso você aprendeu na escola. O que é a sua mente, como ela funciona, como você deve viver em sociedade,
e nem os conhecimentos mais práticos de como viver a sua vida, como lidar com dinheiro, como lidar com relacionamentos, tipos de coisas que você vai precisar para viver. Nem isso você aprendeu na escola, muito menos as verdades mais fundamentais da filosofia, do conhecimento. Em outras palavras, você não aprendeu a pensar, você não aprendeu a raciocinar, você não aprendeu a usar linguagem apropriadamente. Talvez você tenha aprendido gramática, ortografia, literatura, mas você não aprendeu o que é a linguagem, como ela se relaciona com o conhecimento, como ela se relaciona com afirmações, o que é verdade, o que é falsidade, como discernir a verdade da falsidade, a lógica, como usar a lógica. Essas são afirmações fundamentais, porque elas são a base de todas as outras afirmações, de todo o conhecimento que você pode obter usando a linguagem, e você nem sequer sabe nada sobre isso, pelo menos você não aprendeu nada sobre isso na escola. Você não aprendeu o básico, você não aprendeu o que é lógico, o que é uma falácia lógica. Você não aprendeu o que é ad hominem, o que é non sequitur, a falácia mais básica de todas. Na escola você não aprende a identificar um simples erro de lógica que uma criança de 3 anos teria capacidade para identificar. A lógica faz parte fundamental de toda linguagem onde se faz proposições. Toda vez que você afirma ou nega alguma coisa, toda vez que você faz alguma afirmação ou alguma negação, você está se baseando na estrutura da lógica. E qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento de lógica pode discernir certas verdades, certas falsidades. E por que uma coisa tão básica não é ensinada nunca, em nenhum momento na nossa sociedade, em uma universidade, talvez só numa faculdade de filosofia se fale alguma coisa sobre lógica. Você aprende química orgânica, química inorgânica, você aprende coisas extremamente complicadas que muito provavelmente você nunca vai precisar na sua vida, mas você não aprende a raciocinar. Você sofreu uma lavagem cerebral da comunidade científica também. Você aprendeu a acreditar nos homens de jaleco, porque eles têm autoridade para falar sobre determinados assuntos. E você mesmo não sabe explicar por que você deve acreditar em certas afirmações da comunidade científica. E eu não estou aqui dizendo que as afirmações da comunidade científica estejam erradas. Eu não estou defendendo aqui terra plana, nem criacionismo, nem nada do tipo. Mas uma coisa são as afirmações nas quais você acredita e outra coisa são os motivos pelos quais você acredita. Você pode acreditar numa afirmação que é verdadeira, mas pelos motivos errados. Pelo motivo da autoridade, pelo motivo do consenso. A maioria pensa assim, então eu tenho que pensar assim também, pelo motivo da tradição. Mas vamos além, até mesmo o empirismo é uma forma errada de basear os seus conhecimentos. Pela ciência você pode saber o que é esse mundo? Eu sei o que é esse mundo. Nós vivemos num mundo de espaço e tempo, num universo onde existem galáxias e existem estrelas e planetas. Tá, mas do que é feito um planeta? É feito de átomos? Do que é feito um átomo? É feito de elétrons, prótons? Do que são feitas essas partículas? São feitas de quarks ou neutrinos? Não interessa. Bom, em algum momento você vai dizer, daí em diante nós não sabemos mais do que são feitas as partículas. Agora, se você não sabe do que são feitas as partículas mais fundamentais, que segundo a ciência compõem o nosso universo, então você não sabe do que é feito nada no universo. Porque se todas as coisas no universo físico são feitas de certas partículas e você não sabe do que são feitas essas partículas, você não sabe absolutamente nada sobre a realidade ontológica ou metafísica do universo. E tem mais, todo conhecimento obtido pelos 5 sentidos é indutivo. Você nunca pode ter certeza. Você pode fazer experimentos, observar certos padrões, mas isso não te dá certeza de nada. Mas ainda assim as pessoas baseiam a visão delas do que é o universo e do que é a vida na ciência. Então muitas pessoas são, por exemplo, materialistas, fisicalistas. Elas acreditam que elas são um aglomerado de átomos. E isso pode levar elas ao niilismo, a crença de que a vida não tem nenhum sentido, de que ela não tem nenhum propósito, de que não existe uma moral absoluta, não existe uma verdade absoluta. Afinal, valores como moral, verdade, propósito não existem na física. E se nós somos seres físicos,
Nós não possuímos esses valores. Se tudo que existe é físico, valores absolutos não existem. E por isso o niilismo é uma consequência do fisicalismo e do cientificismo, de uma visão que tenta encaixar toda a realidade e todo o conhecimento na ciência. Então, às vezes, você pode não ter sido doutrinado por uma religião, você pode não ter caído na doutrinação ou na lavagem cerebral de uma religião, mas você pode ter caído na lavagem cerebral do cientificismo, do fisicalismo. Você enxerga toda a realidade baseado no método científico, sendo que o método científico tem limites, mas o cientificismo procura expandir esses limites, além do que eles realmente são. Você quer explicar a sua vida subjetiva, a sua realidade como ser consciente, baseado na observação em terceira pessoa, sendo que a sua realidade consciente existe apenas em primeira pessoa e não em terceira. Você pode ter caído no niilismo ou você pode ter caído no hedonismo, a visão de que a vida deve ser vivida buscando apenas o prazer. Quanto mais prazer você sentir, melhor. Esse é o propósito da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem seguindo autoridades, muitas pessoas vivem apenas pelo prazer, muitas pessoas vivem sem nenhum valor, e muitas pessoas, inclusive, são tristes porque não têm nenhum valor, são niilistas. Acreditam que a vida não tem sentido, acreditam que eu sou feito de matéria, que eu vou morrer. E não existe nenhum motivo para acreditar nisso, cientificamente. Assistam meu vídeo Ateísmo e Morte, onde eu mostro que não existe nenhum motivo científico ou racional para acreditar no fim da consciência. E aqueles que não caem para esse lado do niilismo, do hedonismo, do materialismo, que não são visões científicas, porque a ciência não tem nada a dizer sobre isso. Isso são visões filosóficas que podem usar o cientificismo. Cientificismo não é ciência. Cientificismo é uma crença que procura dar superpoderes à ciência que ela não tem de verdade. As pessoas que não caem para esse lado, caem para o lado da religião, da fé, da crença, sem evidências e sem razão, da crença por autoridade, da crença por tradição, que não é racional. Ambos são irracionais. O cientificismo é irracional e a religião é irracional. E mesmo assim muitas pessoas acham que isso é uma dicotomia, que ou você está do lado da fé ou da ciência, enquanto que nenhuma das duas pode fundamentar a visão metafísica da realidade ou epistemológica. A filosofia está além do alcance das duas, e muita gente está presa nessa falsa dicotomia. Muita gente não aceita o niilismo, não aceita o materialismo, e então logo pula para a fé, que não é um salto de fé, literalmente, irracional. Só porque você não consegue responder certas questões pela ciência, isso não significa que você deve responder pela fé. What if I told you, e se eu te dissesse que essas duas opções estão erradas? A maioria das pessoas nunca questiona isso. A maioria das pessoas nunca questiona que o cientificismo e a religião, ambos, estão errados. E que existe uma outra forma de enxergar a realidade, que é através da razão. TLDR, você foi doutrinado, você não foi ensinado a raciocinar. O sistema que domina a nossa sociedade não ensina as pessoas a raciocinar. As pessoas aprendem a raciocinar sozinhas, pela internet, buscando sozinhas. Ou não aprendem. O objetivo deste canal é exatamente ensinar você a raciocinar por conta própria, a ter a capacidade de questionar, a ter a capacidade de argumentar, a ter a capacidade de você mesmo ter ferramentas, ter conhecimento para discernir a verdade da falsidade. É isso que eu estou tentando fazer neste canal. Aqui eu ensino aspectos fundamentais da realidade e da realidade humana que você nunca aprendeu na escola. E esse canal funciona também com a sua ajuda, porque você pode me ajudar através do Apoia-se, cujo endereço está na descrição, onde você pode fazer uma doação de R$1, ou de R$2, ou de R$5, e isso já ajudará muito este canal a continuar postando cada vez mais vídeos. E assim você estará contribuindo para espalhar a razão. Em breve eu vou fazer outros vídeos para desenvolver mais esse raciocínio. Esse vídeo já está muito longo, então vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.